A Lei Brasileira de Inclusão completou 10 anos neste mês. Em Minas Gerais, o preenchimento das vagas de trabalho para pessoas com deficiência ultrapassou 60%. Para a gente entender os avanços e o que ainda temos a melhorar, recebemos aqui nos estúdios da 98 News a auditora fiscal do trabalho em Minas, Patrícia Siqueira, que é coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Bom, Patrícia, qual o impacto, da LBI na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ao longo dessa janela de 10 anos? 10 anos, né? Bom, a LBI ela foi um marco muito grande dentro da legislação brasileira, trazendo inúmeros, muitos avanços e ainda desafios, obviamente, porque é uma lei que a gente pode dizer que não está ainda totalmente implementada como deveria estar. Agora, a LBI foi muito, muito importante, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela demorou quase 15 anos para ficar pronta e teve ampla... Ai, desculpa, seu microfone caiu aqui. Pronto. Isso. É só para falar para falar mais pertinho que o ouvinte vai te entender melhor. Tá joia. Por favor, Patrícia. Então vamos lá. A LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu estava dizendo, ela demorou quase 15 anos para que ela saísse. Teve ampla participação popular e ela veio para regulamentar uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é o primeiro documento do milênio de direitos humanos. Então, ela vem para regulamentar, porque o Brasil recepciona essa convenção com status constitucional e a LBI vem adequar toda a questão brasileira no que se refere à pessoa com deficiência, seja saúde, trabalho, educação, vem regulamentar de acordo com essa convenção internacional. Então, ela é uma lei de ponta, uma lei muito importante para nós. E é uma convenção internacional que veio muito depois, digamos assim, de debates ligados aos direitos de pessoas com deficiência, o que demonstra que, mesmo que tenhamos avanços, ainda há muita coisa a construir. Quero te perguntar isso, o que a gente tem de futuro, o que pode melhorar, o que podemos fazer para que pessoas com deficiência estejam cada vez mais no mercado de trabalho, ajudando a fomentar não só a nossa economia, mas também exercendo ali o seu direito constitucional de ter um emprego, de poder viver a sua vida, de ter direitos iguais ao de todos os cidadãos desse país. Exatamente. A gente pode dar uma atenção especial a essa parte do trabalho, Eu costumo dizer muito, nós somos do Ministério do Trabalho, auditores fiscais do trabalho, e trabalhamos o tempo todo pelo trabalho, com uma visão de trabalho como direito, como algo que traz dignidade. E o que a gente pode dizer, assim, da LBI? A LBI, ela trouxe alterações muito significativas, porque ela veio prevendo que a pessoa com deficiência tem o direito ao ambiente de trabalho acessível e inclusivo, e trouxe a obrigação. Todas as instituições, empresas privadas ou mesmo espaços públicos têm que fornecer um espaço acessível e inclusivo. Então, isso traz para nós qual o desafio? A gente precisa cobrar isso. A gente precisa fiscalizar. Então, o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho são hoje os responsáveis por essa fiscalização. A gente é responsável por cerca de 30% das pessoas com deficiência no mercado de trabalho hoje. E quais são os nossos desafios ainda? Que as empresas entendam, que as pessoas com deficiência, elas não têm essa exigência que se tem só para a pessoa com deficiência de ter uma aptidão plena. Qual de nós tem aptidão plena para tudo? Então, quer dizer, o entendimento de que o posto de trabalho, o ambiente de trabalho, que precisam de ser adaptados para aquela pessoa e não aquela pessoa ser adaptada. Os números são animadores, A gente tem, vou te dar uma estatística interessante, nos últimos quase 10 anos, o mercado de trabalho cresceu cerca de 16%. A questão da inclusão das pessoas com deficiência no trabalho cresceu 4 vezes mais. Mas o nosso percentual ainda no Brasil, de 58%, Minas um pouco a mais, porque aqui a fiscalização ela se faz de uma maneira mais contínua e mais efetiva, mas a gente precisa de mais gente para dar efetividade à lei. Uhum. Quando a gente fala, vocês que estão nesse dia a dia, fiscalizando essas empresas e observando como que está essa implementação da lei. Quando a gente fala em qualidade de inclusão, o que ainda precisa melhorar dentro das empresas, não só estruturalmente, para que essas pessoas consigam
fazer o ir e vir dentro da própria empresa, mas também mentalmente falando? O que precisa melhorar? Bom, a gente ainda tem muito preconceito dentro das empresas. As empresas são o reflexo da sociedade. E o preconceito contra as pessoas com deficiência é aquilo que a gente chama de capacitismo, né? Esperar que a pessoa faça alguma coisa que, por uma limitação, ela não vai fazer, até porque na questão do conceito de deficiência, que a LBI traz até como um conceito biopsicossocial, a deficiência não está só no corpo da pessoa. A deficiência hoje, ela é uma junção do impedimento corporal com as barreiras que aquela pessoa enfrenta, dela ter uma participação igualitária com as demais pessoas dentro da sociedade. Então, esse entendimento de o que é deficiência é que precisa estar introjetado, né, dentro das pessoas. E a questão da qualidade, a gente tem muito que avançar ainda. As pessoas muitas vezes ficam estagnadas em cargos de menor valor, cargos mais operacionais. Às vezes a gente tem estudos, às vezes as pessoas ficam 3, 4 anos sem receber nenhuma promoção. E são pessoas que poderiam estar aí evoluindo profissionalmente e fazendo ainda mais diferença na economia do país. Isso precisa melhorar também, né? Isso precisa melhorar muito, porque essas pessoas podem, e a gente sabe que a inclusão é investimento. Os estudos mostram que toda empresa que investe na diversidade, que as empresas ganham, inclusive em produção, em clima organizacional. Mas o dado hoje é o seguinte: 92% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho estão em empresas com obrigação do cumprimento da lei. Então, a presença dessas pessoas hoje ainda é devido a uma obrigação legal. E as cotas, se 100% cumpridas, elas vão favorecer só 7%, mais ou menos, da população com deficiência do Brasil. Ou seja, é um percentual muito pequeno. O que demonstra uma necessidade até mesmo de conscientização sem aquela obrigação legal das empresas, né? Você tem que preencher essa cota, não, ampliar isso além do que determina a lei. Bom, Patrícia, a gente está caminhando aqui para a reta final, mas quero falar sobre a importância da fiscalização. Você falou sobre uma dificuldade que é um número de pessoal. São diferentes setores, né, do poder público brasileiro que convivem com essa dificuldade de ter esse número adequado para fazer fiscalização. Como que vocês fazem para tentar amenizar essa falta de pessoal e manter uma fiscalização efetiva aqui no Estado? Bom, a questão das pessoas com deficiência e essa fiscalização é uma prioridade nossa, da nossa delegacia sindical, da nossa categoria. A gente tem, todos os estados do Brasil, a gente tem um coordenador local que cuida especificamente dessa fiscalização. E o que a gente faz para poder ganhar em produtividade, já que a gente não tem o número de pessoas que nós necessitaríamos para 44 mil empresas no Brasil obrigadas à cota. Então, a gente tem desenvolvido aí mecanismos de informática e que podem nos dar uma visão mais ampla, né, sobre essa questão. Então, os nossos sistemas mais informatizados nos dão maior velocidade. Mas eu posso te dizer com toda certeza, com 25 anos trabalhando na inclusão, que o que mais a gente precisa é de pessoas engajadas, né, pessoas que têm na questão da inclusão uma missão. Patrícia Siqueira, auditora fiscal do trabalho em Minas e coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho, conversando com a gente aqui na 98 News sobre esses 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Coisas a comemorar, sim, mas muitas coisas a melhorar também. Patrícia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da 98 News e estamos sempre de portas abertas para vocês para falar de assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.